E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha aí de analista. Hoje a gente vai ter um pouco aula sobre redes, vamos falar um pouco sobre cabo, cabeamento, os equipamentos de cabeamento, um pouquinho do geralzão de tudo isso aí. A gente vai ver algumas coisas interessantes que a gente não vê na aula comum e algumas coisas que a gente vê na aula comum também, que a gente já viu lá no curso. Vocês vão gostar de um conteúdo diferente aí, até porque eu vou colocar algumas imagens no meio conforme eu vou falando, e aí vocês vão entender melhor o significado de algumas coisas. Então vamos começar aí pelos cabos, né? A gente vai falar sobre os cabos par trançados, que são aqueles cabos que tem os fiozinhos trançados dentro dele. E aí esses cabos par trançados, eles têm dois tipos, que são o UTP e o STP. UTP são cabos sem blindagem, tá? Ele não tem blindagem nenhuma. E o STP, ele tem uma blindagem. Tá, mas o que é essa blindagem? A gente vai chegar mais pra frente, quando a gente for falar dos cabos blindados, especificamente sobre eles, aí a gente começa a falar exatamente como que é essa blindagem. Eu vou deixar uma imagenzinha para vocês entenderem. Mas basicamente os cabos que a gente está acostumado a mexer são sem blindagem. E aí, nesses cabos par trançados, com ou sem blindagem, a gente precisa fazer colocar uma ponteira nele, né? Para ele poder se conectar com outro dispositivo, como uma placa de rede, um roteador, switch, patch panel e por aí vai. Esse conectorzinho, ele é chamado de 8P8C. Esse é o nome do conector, esse é o nome correto do conector. Porém, a gente conhece esse conector como RJ45. RJ45, na verdade, é o nome do padrão de crimpagem, que é o padrão que a gente coloca lá para crimpar. E aí, a gente faz a crimpagem com o padrão RJ45 com o conector 8P8C. Mas toda vez que eu falar aqui de RJ45, é porque eu estou falando do 8P8C, tá? Eu vou sempre falar RJ45 porque é o que a gente já está acostumado a falar, e se a gente for procurar na internet ou for numa loja comprar o RJ, a gente vai comprar o 8P8C, a gente já costuma falar RJ45, né? É mais fácil de se identificar. Então vamos lá, eu quero deixar bem claro que agora que para cada categoria de cabo, que a gente vai falar sobre as categorias, a gente precisa de um conector 8P8C específico para aquele conector, para aquela categoria de cabo, né? Então vamos supor, eu vou fazer um cabo de categoria 5, então eu preciso ter o conector 8P8C ou RJ45 de categoria 5. Vou fazer um categoria 6, eu preciso de um RJ45 de categoria 6, tá? Então deixar bem claro. Vamos lá. A gente então vai começar a partir dos cabos de categoria 5, que são os cabos mais simples que a gente consegue encontrar no mercado atualmente. E os cabos de categoria 5 são os cabos mais simples, os cabos que a gente já está acostumado a ver. Eles são aqueles cabos mais molinhos, mais maleáveis. Ele consegue chegar até 100 megabits de conexão. E ele utiliza só 2 pares de fios, ou seja, dentro do nosso cabo par trançado, né, que a gente já sabe, já está acostumado a ver, são 4 pares trançados entre eles, ou seja, cada par está trançado, são 2 fiozinhos trançados entre eles, e aí cada parzinho, cada trança dessa é trançada em volta das outras tranças, fazendo então todo um entrelaçamento entre eles. E esses entrelaçamentos aí, que são feitos dentro do cabo, que são feitos na hora da montagem do cabo, né, quando ele vai ser montado pelo fabricante, ele é totalmente pensado para não criar uma perda de dados por uma interferência de eletromagnetismo. Ou seja, toda vez que a gente vai trabalhar com eletricidade, com cabos elétricos ou cabos de rede ou qualquer outro tipo de cabo, a partir do momento que passa um pulso elétrico dentro dele, ele gera um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, para nós que vamos trabalhar com dados, que é no caso o cabo de rede,
ele costuma gerar interferência. Então, quando um campo eletromagnético se choca com outro campo eletromagnético, aí existe aí um negócio que a gente chama de crosstalking, ou seja, os dois campos eletromagnéticos, eles meio que se chocam, eles se colidem e começam a conversar entre eles. E aí esse conversar entre eles faz com que as informações sejam perdidas, porque o campo eletromagnético maior provavelmente vai puxar os dados do campo eletromagnético menor, tá? Então isso é comum. Então, como são 4 parezinhos de fio dentro do cabo, par trançado, esses fios que estão ali entrelaçados, eles estão entrelaçados de uma maneira ali, eles estão ali todos torcidos de uma maneira que um campo eletromagnético não consiga interferir no outro. Só que, para que isso possa acontecer, para que não haja perda de dados, não tenha crosstalking e por aí vai, existe uma distância máxima que esse cabo pode trabalhar. Não é que esse cabo vai trabalhar somente nessa distância, ele consegue trabalhar mais do que isso. Mas de acordo com as normas, com as regras já estipuladas por vários órgãos, por exemplo, aqui no nosso país, aqui no Brasil, a norma que rege para nós é a NBR 14565, tá? Então lá fala que o cabo ele não pode passar de 100 metros quando se for montar uma rede normal, e se for montar uma rede, um cabeamento estruturado, tem que ter no máximo 90 metros, e o que falta para dar os 100 metros a gente vai usar com patch cord, que a gente vai ver também depois. Então, os cabos estão entrelaçados entre eles, e no Cat5 normal, ele só vai conseguir atingir 100 megabits por segundo numa distância máxima aí de 100 metros, só que ele só vai utilizar 2 pares, ou seja, são 4 fios, ele não utiliza todos os fiozinhos que tem dentro do cabo. Partindo já para a próxima categoria, que é a categoria 5E, ele já utiliza todos os pares, todos os 8 fios, ele utiliza os 4 pares, e aí ele trabalha numa frequência de 100 MHz, e a distância máxima é de 100 metros, uma velocidade de até 1 gigabit por segundo, tá? Essa velocidade de 1 gigabit por segundo é se a gente for trabalhar até 100 metros. E mesmo que se a gente colocar no limite de 100 metros, muito provavelmente não vai chegar aos 100 megabits, porque os 100 metros é o limite do que é garantido essa velocidade. Então sempre tente colocar um pouco menos, sei lá, uns 90 metros, alguma coisa do tipo, para que não tenha perda de sinal. Já no categoria 6, que é um cabo um pouco diferente, ele é um cabo que ele é um pouquinho mais duro, e dentro dele passa um separador, é uma borracha que tem por dentro do fio que separa os pares. Então vai ter, cada par vai estar passando por um lado do separador, porque o separador ele vai ser no formato de cruz, e cada par do cabo vai estar passando por um pedaço ali um espaço do separador. Eu vou deixar a imagem aí para vocês verem e vocês vão entender. E aí, por conta disso, desse separador, aí a interferência eletromagnética ser um pouco menor, a gente não ter um perigo maior, né? A gente tem, na verdade, um perigo bem menor de crosstalking dentro do próprio cabo. Então aí a gente consegue ter uma velocidade, uma largura de banda maior, ou seja, a gente consegue fazer com que ele trabalhe em 250 MHz. E aí isso faz com que ele consiga trabalhar também em 1 gigabit por segundo a 100 metros. Só que como a gente aumentou a largura de banda, como a gente aumentou a frequência, ficou em 250 Hz, ele consegue trabalhar mais do que esse 1 gigabit. Ele consegue chegar, se eu não estiver enganado, até 10 gigabits. Só que esses 10 gigabits é se a gente reduzir a distância desse cabo. Então, se a gente diminuir a distância do cabo de 30 a 50 metros, a gente consegue chegar até 10 gigabits. Só que não é garantido que chegue os 10 gigabits, é até. Então vai ter ali uma intermitência ali perto dos 10 gigabits. Só que esse cabo não é o ideal para fazer isso. Esse cabo não é o cabo que você vai querer trabalhar acima de 1 gigabit. Se você quer trabalhar acima de 1 gigabit, aí a gente vai para o próximo, que é o Cat6A.
Aí o material do CAT6A ele é um pouquinho diferente. A capa do cabo já é um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais robusta, né? O separador também é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais grosso o separador dele. E aí ele já trabalha já a 500 MHz, ou seja, a gente tem aí uma largura de banda com o dobro do anterior, são 500 MHz, é muita coisa. E aí agora sim a gente consegue trabalhar com os 10 gigabits numa distância de até 100 metros. Aí esse cabo é indicado para isso. Nesse caso, esse cabo ele é mais indicado para projetos de grande porte, como por exemplo, vou fazer o cabeamento de uma empresa, de uma indústria, de um hospital, de uma escola grande, de empresas maiores, né, de grande porte. E aí, logo em seguida, a gente já entra na categoria 7. A categoria 7, a gente já vai ver que são cabos blindados. A gente não tem mais cabos sem blindagem a partir dessa categoria. Na categoria 7, os cabos blindados, eles têm uma frequência de 600 MHz e ele consegue chegar até 10 gigabits por segundo em até 100 metros. Percebam que é muito parecido com o CAT6A, só que agora ele tem blindagem, né? Essa blindagem faz com que ele tenha uma maior segurança e menor interferência eletromagnética do ambiente externo. Por exemplo, se eu passar o cabo de rede junto com alguma outra coisa que gere eletromagnetismo, esse cabo de rede, o CAT7, ele vai ter uma melhor performance que o CAT6A, tá? Então, aí é que está a principal diferença. E logo em seguida vem o CAT7A. O CAT7A é basicamente quase a mesma coisa que o CAT7, só que a diferença é que a largura de banda dele aumentou para 1 GHz, ou seja, ele ficou muito mais rápido, só que isso não influenciou na velocidade que esse cabo consegue chegar. Então, por conta de a gente conseguir colocar uma largura de banda maior nesse cabo, a gente então pode dobrar a quantidade de blindagem que vai no cabo. Então por isso que ele diferencia do CAT7. Então o CAT7A ele tem dupla blindagem e tem uma frequência de 1 GHz. Aí esse cara ele é mais indicado para onde você tem uma interferência eletromagnética um pouquinho maior. E aí, enfim, a gente acaba caindo já no CAT8, que são os mais avançados, né? Aí esse cara ele já chega na ignorância de 2 GHz de frequência, com uma velocidade de até 40 gigabits por segundo. É isso aí mesmo. Só que a velocidade que ele atinge é somente em 30 metros. Acima de 30 metros não é garantido que ele passe de 40 gigabits por segundo. Cara, mas como que eu vou usar 40 gigabits por segundo? Tuxê, aí é que se encontra. Esse cabo, ele é principalmente utilizado para colocar, para fazer a comunicação entre dois data centers que estão no mesmo ambiente, que eles estão conectados numa mesma fileira. Então a gente conecta dois data centers a partir de um cabo CAT8. Então a gente vai ter uma largura de banda muito maior, uma velocidade muito maior e a gente não precisa ter uma distância muito grande. Normalmente é assim que a gente utiliza o CAT8. O cabo, e aí a gente vai começar a falar, a gente poder entender quando é que a gente vai poder utilizar o cabo blindado e quando que a gente não precisa do cabo blindado. Tá, o cabo blindado ele é mais indicado para quando a gente tem na nossa empresa algum ambiente que gere muito eletromagnetismo e eu não tenho como escapar, não tenho como passar o cabo por outro lugar. Por exemplo, eu preciso passar o meu cabo de rede próximo da fiação elétrica da empresa, não tem como passar por outro lugar. A fiação da empresa, muito provavelmente, ela vai ser... vai gerar um campo eletromagnético muito grande e vai dar interferência no campo eletromagnético do cabo de rede, que vai acabar dando crosstalking e aí a gente vai ter um problema aí. Nesses casos, quando não tem como escapar, não tem como utilizar, passar por outra canaleta ou passar
em outra parede ou passar subterrâneo, não sei a maneira com que vocês acharem ideal para sua empresa. O indicado é se utilizar o cabo blindado e de preferência cabos que tenham uma blindagem maior, por exemplo o Cat7A que tem dupla blindagem. E nesses casos a gente vai ter uma perda muito menor de dados em relação ao cabo comum, o cabo sem blindagem. Se a gente colocar na mesma canaleta que está passando o cabo de energia, a gente vai ter uma interferência muito grande. Aí você vai vir e vai falar assim para mim, mas olha só, professor, eu passo o cabo de rede junto com o cabo de energia e nunca deu problema. Eu passo o cabo a mais de 100 metros e nunca tive problema. Aí é que tá. Ninguém falou que você vai ter problema se passar acima de 100 metros. Só que dentro das normas, para você fazer um trabalho que está normatizado, que seja um serviço padrão, digamos assim, diz a regra que para cabos de grande distância, de até 100 metros, utiliza-se o cabo de rede par trançado, até 100 metros. Acima de 100 metros, você vai ter perda de dados, não é utilizável o cabo de rede, o cabo par trançado, não é utilizável, não é viável para esse tipo de solução, porque se ali estava garantido, por exemplo, no Cat6, que fala que ele transmite até 100 metros, 1 gigabit por segundo, se você passar mais de 100 metros, por exemplo, não precisa ser muito, 105 metros, se você passar 105 metros, ele não vai chegar nesses 1 gigabit, ele vai dar menos, você vai começar a ter perda de dados, você vai começar a ter problemas. Então, a partir de acima de 100 metros, não se utiliza mais cabo par trançado, tá? A gente já vai utilizar outro tipo de cabo, por exemplo, fibra ótica, uma fibra ótica específica para grandes distâncias e por aí vai. Outra coisa, continuando falando sobre os cabos blindados. Os cabos blindados, eles são blindados para não deixar transmitir uma interferência eletromagnética, mas dentro deles é passado um cabo de cobre, um fio de cobre por dentro do cabo. Esse fio de cobre ele serve como se fosse um terra, ou seja, o conector que a gente vai colocar nesse cabo, por exemplo, um Cat7, tem que ser um conector próprio para o Cat7. E esse conector também tem que ser blindado, porque senão você vai tomar choque, porque está passando ali um fio de cobre por dentro do cabo. Então a gente vai precisar de um conector. Esse conector vai ter que ser soldado naquele cabo de cobre. Ou seja, o cabo de cobre vocês vão soldar ele no conector para depois crimpar os fiozinhos lá. E o equipamento aonde vocês vão ligar esse fio, por exemplo, eu vou conectar o meu cabo Cat7, tem que ser em um roteador, numa placa de rede, num switch, num patch panel, somente em equipamentos que são aterrados. Você não pode conectar esse tipo de equipamento em aparelhos não aterrados. Por que que não? Simples, porque o cabo o fio de cobre que passa por dentro do cabo de rede, do cabo par trançado, ele está transmitindo eletricidade, ele precisa descarregar essa eletricidade em algum lugar. E aí é onde entra o caso do nosso equipamento aterrado. Se ele não tiver aterrado, essa descarga vai ser diretamente no equipamento. E esse equipamento, obviamente, vai queimar por conta da descarga elétrica excedente ao valor comum que ela necessita, né? Então, equipamento que seja devidamente aterrado para ter a descarga elétrica que esse cabo vai transmitir, seja mandado para o aterramento do equipamento, né? E aí a gente vai falar sobre os padrões de crimpagem, né, que a gente já está acostumado a ver, que a gente já vê na aula, a gente faz uma aulinha prática lá de montagem de cabos. Basicamente é o mesmo padrão que você vai montar para todos os cabos, não muda, sempre vai ser aqueles mesmos padrões. A diferença só está no conector e no cabo, mas a sequência de fiozinhos, né, o padrão é o mesmo. E aí esse padrão que a gente vai seguir para fazer a crimpagem, que é o padrão RJ45, ele tem dois tipos, né, que é o T568A e o T568B.
Basicamente, o T568A e o T568B eles são padrões, eles são estipulados de acordo com normas para que se tenha o desempenho máximo que aquele cabo foi montado, que aquele cabo foi fabricado para fazer. Então, o cabo ele foi fabricado para dar, sei lá, 1 gigabit por segundo, no caso do Cat6. Se vocês montarem fora desse padrão, por exemplo, se colocar sequência de fio, qualquer sequência, mas desde que as duas pontas estejam iguais, vai funcionar? Provavelmente vai. Só que ele não vai dar a velocidade máxima do cabo, a distância vai ser menor, para você poder ter um desempenho legal, e mesmo assim não vai ser o desempenho melhor que aquele cabo é capaz de fazer. Então, esse padrão de crimpagem aí, o T568A e o T568B, são os melhores possíveis para você ter o desempenho máximo que aquele cabo foi fabricado para fazer. Então, se o cabo ele foi fabricado para te dar 1 gigabit em até 100 metros, então você vai ter que colocar ele no padrão T568A de crimpagem para que ele possa trabalhar dessa maneira. Então, por exemplo, o padrão T568A, a sequência dele de fios que você tem que conectar é sempre branco e verde, 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 branco e laranja, azul, branco e azul, laranja, branco e marrom. Enquanto o T568B, ele tem que seguir o padrão branco e laranja, laranja, branco e verde, azul, branco e azul, verde, branco e marrom. Caso seja necessário montar um cabo que tem uma ponta no T568A e outra ponta no T568B, esse padrão de cabo que a gente montou, cada lado uma ponta diferente, ele se chama cabo crossover. Esse cabo ele serve para conectar diretamente dois computadores sem nenhum equipamento entre eles. Por exemplo, não vai ter nenhum roteador, nenhum switch. Né? Então, se você quer conectar, sei lá, dois computadores para montar uma mini rede, sei lá, você quer jogar CS, você quer transmitir arquivos em rede, você quer alguma coisa simples, sem ter que gastar dinheiro com outros equipamentos para montar uma rede, vocês vão ter que montar um cabo no padrão crossover, que é T568A numa ponta e T568B na outra. Se eu for montar uma rede que seja uma rede maior com switch, roteador, patch panel e por aí vai funcionar se eu colocar T568A numa ponta e T568B na outra, ou por exemplo, algum computador com um cabo tá ligado todo no T568A e outro computador tá com o cabo todo no T568B. Vai funcionar? Funciona, porque os equipamentos atuais, lembramos, os equipamentos atuais, eles conseguem identificar qual padrão que aquele cabo está trabalhando e ele consegue adequar isso para funcionar dentro da rede. Tem algum problema? Tem. Eu não posso te garantir que aquele equipamento que está gerenciando a rede vai tirar o máximo de desempenho por cabos diferentes, porque como ele está tentando gerenciar cabos que estão em padrões diferentes, ele vai ter que entender qual cabo que ele precisa inverter para que a sequência fique correta. E ele fica tentando inverter essas sequências. Conforme ele vai tentando, quanto mais ele tenta inverter essas sequências, mais desempenho ele perde, mais tempo ele perde para ficar tentando achar o que ele tem que fazer. Então, não é recomendado que vocês façam isso, que vocês coloquem um cabo no T568A e outro cabo no T568B. Não é recomendado. Mantenha um padrão, por exemplo. Se eu coloquei o primeiro computador T568A, coloquem todos os computadores, todos os cabos da rede T568A. Tá bom? Enquanto a nossa aula de hoje foi essa, mas para vocês conhecerem um pouquinho dos cabos, né? Entender os padrões. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.